Você já estava sentado confortavelmente em um voo, assistindo a um filme, talvez dormindo, quando de repente tudo ao redor começou a sacudir sem aviso. A bandeja caiu. O café voou. Os passageiros gritaram. E por alguns segundos, ou talvez longos minutos, ninguém sabia se aquilo ia parar. Isso é turbulência. E embora a maioria das pessoas a considere um simples inconveniente, a turbulência severa é um dos fenômenos mais perigosos da aviação comercial moderna. Neste especial, vamos entender por que ela acontece, o que a ciência diz sobre seus riscos reais e por que 2025 entrou para a história como um dos anos mais turbulentos já registrados na aviação mundial, em todos os sentidos da palavra. Para entender a ameaça, primeiro precisamos entender o fenômeno. A turbulência é causada por variações bruscas na velocidade e direção do ar. Quando uma aeronave encontra massas de ar com comportamentos diferentes, seja em altura, temperatura ou pressão, ela pode ser sacudida com força surpreendente. Existem diferentes tipos de turbulência. A mais comum é a chamada turbulência convectiva, associada a tempestades e nuvens do tipo cumulonimbus. Essa é fácil de prever. Os radares meteorológicos de bordo conseguem detectar as células de tempestade e os pilotos desviam a rota. É desconfortável, mas geralmente evitável. Mas existe uma categoria muito mais traiçoeira: a turbulência em céu claro, conhecida pela sigla em inglês CAT Clear Air Turbulence. Ela ocorre em altitudes elevadas, acima dos 7.000 metros, geralmente associada às correntes de jato. Os famosos jet streams, fluxos de ar de alta velocidade que circulam ao redor do planeta. E o problema do CAT é assustador. Ela é invisível, não aparece em radares, não pode ser prevista com precisão. O avião está voando sob um céu azul, sem nenhuma nuvem à vista. E de repente, boom! A turbulência é classificada pela aviação em 4 níveis: leve, moderada, severa e extrema. Na categoria severa, os passageiros e objetos sem cinto de segurança são literalmente arremessados contra o teto da aeronave. A estrutura do avião é submetida a forças que podem atingir vários G múltiplos da força da gravidade. Na categoria extrema, raríssima, o próprio controle da aeronave pode ser momentaneamente comprometido. A Organização de Aviação Civil Internacional, OACI, registrou um aumento expressivo nos episódios de turbulência severa nas últimas décadas. Estudos científicos, publicados nas mais importantes revistas de meteorologia, apontam que as mudanças climáticas estão tornando as correntes de jato mais instáveis, mais rápidas e menos previsíveis. Em outras palavras, quanto mais o planeta aquece, mais turbulento fica o céu. Um estudo da Universidade de Reading, no Reino Unido, publicado em 2023, mostrou que a turbulência severa em céu claro aumentou 55%. No Atlântico Norte entre 1979 e 2020, e as projeções para as próximas décadas são ainda mais preocupantes. O que era raro está se tornando rotineiro. O que era rotineiro está se tornando perigoso. É nesse contexto que chegamos a 2025. Um ano que logo em seus primeiros meses colocou a turbulência aérea nas manchetes do mundo inteiro, por razões dolorosas. Mas antes de falar sobre os acidentes, precisamos entender o que acontece com um avião e com o corpo humano quando a turbulência severa atinge em cheio. Imagine um Boeing 777 em cruzeiro. Ele voa a aproximadamente 900 km por hora, a uma altitude de 11.000 metros. Pesa, carregado, mais de 300 toneladas. É uma máquina extraordinária, projetada para enfrentar condições extremas. Mas mesmo essa gigante do ar tem limites. Quando um evento de turbulência severa acontece, a aeronave pode subir ou descer dezenas de metros em frações de segundo. Os passageiros sem cinto de segurança, menos que estavam caminhando pelo corredor, usando banheiro ou simplesmente com o cinto solto, são catapultados. O teto da cabine fica a apenas 2,1 metros do chão. A física não perdoa. Do ponto de vista estrutural,
Os aviões modernos são projetados para suportar turbulências extremas. Os engenheiros falam em envelope de voo, os limites dentro dos quais a aeronave opera com segurança. Para a certificação, uma aeronave comercial precisa demonstrar que suporta cargas de até 2,5 vezes o peso máximo de decolagem antes de qualquer deformação estrutural permanente. Mas há um detalhe importante. Esse envelope é calculado para a aeronave, não para os corpos dentro dela. Um humano lançado a 2 metros de altura dentro de uma cabine e que cai de costas sobre o encosto de assento está sujeito a forças equivalentes a uma queda de escada. Fraturas na coluna cervical, no crânio, nos membros, lesões nos órgãos internos. E quando falamos de passageiros idosos, crianças ou pessoas com condições de saúde pré-existentes, os riscos são ainda maiores. Os dados de lesões por turbulência mostram um padrão consistente. Segundo a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, a FAA, entre 2009 e 2022, turbulências causaram mais de 163 ferimentos graves em passageiros e tripulação em voos comerciais americanos. Desses, a esmagadora maioria ocorreu com pessoas que não estavam usando o cinto de segurança no momento do evento. A tripulação de cabine é particularmente vulnerável. Comissários de bordo passam grande parte do voo em pé, servindo refeições, verificando a cabine. Quando a turbulência severa atinge sem aviso, eles não têm tempo de se segurar. Os casos de comissários com fraturas múltiplas coluna, quadril, pulsos, aparecem repetidamente nos relatórios de acidentes. Em termos médicos, as lesões mais frequentes são as chamadas lesões por desaceleração abrupta. O corpo humano não foi feito para parar de repente após ser arremessado. O cérebro continua em movimento por uma fração de segundo após o crânio parar, causando o que os médicos chamam de lesão de contragolpe. A coluna vertebral, especialmente a região cervical e lombar, absorve forças compressivas que podem causar hérnias instantâneas ou fraturas por compressão. Há ainda um fenômeno menos discutido, o pânico coletivo. Em eventos de turbulência severa, passageiros que estavam calmos tornam-se presas do medo. Pessoas tentam se levantar no meio do episódio, exatamente quando deveriam estar imóveis com um cinto. Isso multiplica o número de feridos. O gerenciamento emocional da cabine durante uma turbulência severa é hoje um componente treinado obrigatório em todas as companhias aéreas sérias. As companhias aéreas investem milhões em simuladores que reproduzem turbulências para treinar pilotos e comissários. Mas existe um limite para o que o treino pode preparar. Porque quando o evento real acontece em segundos, sem aviso, no meio da noite, sobre o oceano, o instinto humano pode sobrepor o treinamento. É por isso que os especialistas são unânimes em dizer: a única medida realmente eficaz contra lesões por turbulência severa é simples, gratuita e ignorada por milhões de passageiros todos os dias. Use o cinto de segurança, sempre, mesmo quando a luz estiver apagada, mesmo quando o voo parecer tranquilo, especialmente quando o voo parecer tranquilo. Para entender por que 2025 está sendo um marco na história da turbulência aérea, precisamos fazer uma viagem à física da atmosfera. Especificamente, precisamos falar sobre as correntes de jato e sobre como o aquecimento global as está desequilibrando, de formas que os meteorologistas ainda estão tentando compreender completamente. As correntes de jato são faixas estreitas de vento extremamente forte que circulam ao redor do planeta, a altitudes entre 9.000 e 12.000 metros, exatamente onde voam os aviões comerciais. Elas se formam na fronteira entre massas de ar frio polar e ar quente tropical. A diferença de temperatura entre essas massas é o que gera a velocidade impressionante dessas correntes, que podem atingir 400 km por hora. O problema começa aqui. Com o aquecimento global, o Ártico está aquecendo 2 a 3 vezes mais rápido do que o restante do planeta. Isso reduz a diferença de temperatura entre o polo e o trópico. E quando essa diferença diminui, as correntes de jato ficam mais fracas
mas também mais onduladas, mais instáveis e com padrões mais difíceis de prever. Pesquisadores da Universidade de Cambridge e do Instituto Meteorológico Alemão publicaram estudos mostrando que a turbulência em céu claro no Atlântico Norte, a rota mais movimentada do mundo, quase dobrou em intensidade em certas estações do ano nas últimas 2 décadas. E os modelos climáticos projetam que, até 2050, a turbulência severa nas rotas transatlânticas pode ser 2 a 3 vezes mais frequente do que é hoje. Isso tem implicações enormes. A rota entre Europa e América do Norte é percorrida por mais de 1.500 voos por dia. Se a turbulência severa se tornar 2 vezes mais comum nessa rota, estamos falando de centenas de eventos adicionais por ano, com todos os riscos de lesões, desvios de rota, consumo extra de combustível e transtornos para passageiros. Mas a questão climática vai além das correntes de jato. O aquecimento global também está intensificando as tempestades convectivas, aquelas associadas às nuvens cumulonimbus que os pilotos já conhecem e temem. Com mais energia térmica disponível na atmosfera, as tempestades crescem mais alto, ficam mais intensas e cobrem áreas maiores. Em regiões tropicais que incluem rotas muito movimentadas no Sudeste Asiático, na América Latina e na África. Isso já é uma realidade observável. Há ainda um terceiro fator que raramente é discutido fora dos círculos científicos: o chamado wind yaw, cisalhamento do vento. Trata-se de uma variação abrupta na velocidade ou direção do vento em pequenas distâncias. O wind yaw pode ocorrer em qualquer altitude, mas é especialmente perigoso durante pousos e decolagens, as fases mais críticas do voo, com padrões climáticos mais erráticos. Eventos de wind yaw estão se tornando mais frequentes e mais intensos. A tecnologia de detecção avançou muito. Hoje, os maiores aeroportos do mundo têm sistemas LiDAR, Light Detection Ranging, que detectam o wind yaw em tempo real e alertam os pilotos. Mas esses sistemas custam dezenas de milhões de dólares e não estão disponíveis em todos os aeroportos do mundo. Em países em desenvolvimento, aeroportos menores ainda dependem de sistemas mais antigos ou de relatórios de pilotos que pousaram minutos antes. É nessa intersecção entre clima e mudança, tecnologia de detecção ainda desigualmente distribuída e rotas cada vez mais cheias, que surgem as condições para os acidentes. E foi exatamente isso que o mundo viu em 2025, uma série de incidentes e acidentes que provocaram reação imediata de autoridades de aviação em vários países. O debate científico, que havia ficado relativamente contido em revistas acadêmicas, explodiu para o espaço público. Famílias de vítimas exigiram respostas. Companhias aéreas foram pressionadas. Acidentes aéreos notáveis em 2025. 2025 começou com um evento que sacudiu a aviação mundial ainda em janeiro. Uma sequência de incidentes graves colocou a segurança aérea em debate global, como não se via desde os anos 1990. É preciso dizer com clareza, a aviação comercial continua sendo o meio de transporte mais seguro da história. O número de mortes por quilômetro voado é incomparavelmente menor do que em qualquer modal terrestre, mas a aviação é um setor onde cada acidente é investigado com profundidade cirúrgica. As lições aprendidas com cada tragédia salvam vidas nas décadas seguintes. Em janeiro de 2025, o mundo acompanhou com choque o acidente envolvendo um voo regional nos Estados Unidos. Um avião da American Airlines colidiu com um helicóptero militar perto do aeroporto Reagan, em Washington. Durante a aproximação para pouso, as 67 pessoas a bordo dos 2 aparelhos não sobreviveram. A investigação do NTSB apontou para uma confluência de falhas, comunicação deficiente entre controle de tráfego aéreo e a tripulação militar, sobrecarga do controlador e ausência de protocolos claros para voos militares em espaço aéreo civil. O acidente provocou revisão imediata dos protocolos de controle de tráfego aéreo em Washington. Gerou um debate nacional sobre o uso sobre financiamento
e a falta de pessoal na FAO, o Congresso foi convocado a responder. Famílias de vítimas foram a Washington exigir explicações. A questão do déficit de controladores de tráfego aéreo ganhou atenção genuína, além dos círculos da indústria. Mas janeiro de 2025 não terminou aí. Dias antes dessa colisão, um voo da Jeju Air na Coreia do Sul havia protagonizado um dos acidentes mais devastadores da aviação asiática em anos. O avião tentou pousar sem o trem de pouso devidamente liberado, possivelmente por colisão com aves. Saiu da pista em alta velocidade, colidindo com uma barreira de concreto no final da pista. Das 181 pessoas a bordo, 179 morreram. Apenas 2 tripulantes sobreviveram. A investigação revelou questões graves. O muro de concreto ao final da pista, que deveria ser uma estrutura frangível, estava construído de forma incompatível com os padrões internacionais. A Coreia do Sul suspendeu imediatamente a licença operacional de todos os Boeing 737-800 da Jeju Air, anunciou uma revisão completa dos padrões de infraestrutura agropecuária no país. O acidente gerou pressão internacional para que a OAC revisasse suas recomendações sobre zonas de segurança. Em março, um incidente de turbulência severa entrou nas manchetes. Um voo da United Airlines entre Houston e Edimburgo encontrou um evento de turbulência em céu claro. 7 passageiros e 2 comissários foram hospitalizados ao chegar ao destino. Imagens registradas por passageiros mostraram o interior da cabine em caos. A FAA abriu investigação e a companhia foi pressionada a explicar por que os sistemas de monitoramento falharam. Junho trouxe mais um acidente grave, desta vez na Índia. Um voo da Air India saiu da pista durante pouso no aeroporto de Ahmedabad, em meio à chuva intensa. O acidente resultou em dezenas de mortes e provocou revisão imediata dos procedimentos de pouso, além de questionamentos sobre a manutenção e a sinalização da pista. E em agosto, um avião cargueiro sobre o Oceano Pacífico perdeu altitude abruptamente, em meio a uma turbulência extrema, e declarou emergência. O episódio foi solucionado sem vítimas fatais, mas apenas porque a tripulação tomou decisões corretas em segundos. Os relatórios posteriores mostraram que o evento de turbulência havia superado todos os parâmetros históricos. Mais uma evidência de que o clima está produzindo condições atmosféricas sem precedentes. Cada um desses eventos, isoladamente, conta uma história. Juntos, eles pintam um quadro. A aviação mundial está sob pressão crescente. Do clima, do aumento do tráfego aéreo, da escassez de pilotos e controladores, e de uma infraestrutura que não acompanhou o ritmo da demanda. E 2025 foi o ano em que esse quadro ficou impossível de ignorar. O futuro da aviação segura. Tecnologia, regulação e o papel do passageiro. Diante do crescimento da turbulência severa, acidentes de 2025 e vulnerabilidades expostas, a pergunta é: o que está sendo feito? A boa notícia é que a indústria da aviação não está parada. Há avanços tecnológicos significativos em desenvolvimento. Isso cria um mapa global de turbulência atualizado continuamente, muito mais preciso que modelos tradicionais. A Airbus anunciou o desenvolvimento de um sistema lidar embarcado, similar aos usados em aeroportos, mas nos próprios aviões. O sistema detecta turbulência 30 segundos antes, tempo suficiente para acionar o aviso de cinto e preparar a tripulação. 30 segundos parecem pouco, mas em aviação, 30 segundos salvam vidas. No campo regulatório, os acidentes de 2025 aceleraram discussões que estavam emperradas há anos. Após o acidente de Washington, o Congresso americano aprovou financiamento emergencial para a FAA, incluindo a contratação urgente
de 1.800 novos controladores de tráfego aéreo. A agência operava com déficit de pessoal, situação vinculada ao aumento do risco operacional em espaços aéreos congestionados. Na Coreia do Sul, o acidente da Jeju Air provocou revisão completa dos padrões de infraestrutura agropecuária. Gerou pressão internacional para que a UAQ atualizasse suas recomendações sobre estruturas frangíveis em zonas de parada. A EASA emitiu diretiva técnica exigindo inspeção e adequação dessas estruturas em todos os aeroportos europeus. Na Índia, o acidente de Ahmedabad levou à suspensão temporária de operações em 5 aeroportos e ao lançamento de um programa nacional de modernização que o governo havia adiado por questões orçamentárias. Mas há uma dimensão da segurança aérea que nenhuma tecnologia resolve completamente. A dimensão humana, e aqui chegamos ao papel do passageiro, o elo mais vulnerável e o mais ignorado da cadeia de segurança. Pesquisas mostram que entre 40% e 60% dos passageiros removem o cinto de segurança assim que a luz se apaga, mesmo em voos onde há risco de turbulência. Parte dessa resistência é cultural. O cinto de segurança em aviões é percebido como uma formalidade, não como uma medida real de proteção. As pessoas associam o cinto ao ritual do embarque. Não há possibilidade real de precisar dele. Mas os dados contam outra história. A análise da FAA sobre ferimentos por turbulência mostrou que praticamente todos os ferimentos graves ocorreram com passageiros que não estavam com o cinto afivelado. Em outras palavras, o cinto de segurança é, de longe, a medida mais eficaz de proteção contra turbulência severa e está disponível gratuitamente em todo voo comercial do mundo. Há também a questão dos briefings de segurança. Estudos mostram que a maioria dos passageiros não presta atenção, seja o vídeo ou a demonstração ao vivo. A familiaridade com o ambiente do avião cria uma falsa sensação de proteção. As pessoas voam com frequência, nunca viram um acidente de perto e inconscientemente concluem que não vai acontecer com elas. Companhias aéreas têm experimentado formas de tornar esses briefings mais eficazes. Vídeos mais curtos, mais impactantes, com humor ou com personalidades conhecidas. A adoção dessas práticas, no entanto, ainda é profundamente irregular ao redor do mundo. E há, por fim, a questão maior. A questão que vai além da tecnologia, além dos regulamentos, além dos briefings, é a questão climática. Enquanto o planeta continuar aquecendo, as correntes de jato continuarão se desestabilizando. As tempestades continuarão crescendo. O Índia continuará se tornando mais imprevisível e a turbulência severa continuará aumentando, não como uma possibilidade distante, mas como uma certeza estatística que os cientistas já estão documentando em tempo real. A aviação pode se adaptar. Já se adaptou a desafios enormes no passado, mas a adaptação exige reconhecimento honesto do problema, investimento consistente em ciência e tecnologia, cooperação internacional real e a disposição de priorizar a segurança acima do lucro de curto prazo. Os acidentes de 2025 foram tragédias. Cada nome nas listas de vítimas era uma vida, uma família, um futuro interrompido. E cada acidente investigado, cada causa identificada, cada regulamento revisado é uma tentativa, imperfeita, mas necessária, de garantir que as próximas gerações possam voar com mais segurança do que voamos hoje. A aviação aprendeu, ao longo de um século, que o progresso em segurança não vem do acaso. Vem de perguntas difíceis, feitas com coragem, mesmo quando as respostas incomodam. E as perguntas de 2025 ainda estão sendo respondidas.